Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra Santo Tomás de Aquino, uma das cabeças mais pensantes da igreja, um dos cristãos mais exemplares da nossa fé, um dos homens mais inteligentes que a igreja cristã católica já produziu nesses 2000 anos de sua história. Um dos autores mais complexos de ser entendido da história da humanidade, esse bendito Santo Tomás de Aquino. Se nós fôssemos fazer uma linha na história de grandes teólogos, Santo Tomás de Aquino estaria em terceiro lugar. Primeiro, São Paulo, que é o grande teólogo das Sagradas Escrituras. Depois, Santo Agostinho, lá no ano 400. E depois, Santo Tomás de Aquino, lá pelo ano 1200. Olhem quanto tempo para surgir uma mente brilhantíssima para condensar a doutrina católica. Paulo, lá pelo ano 30 e poucos, Agostinho pelo ano 400 e Tomás de Aquino pelo ano 1200. Só que esse Tomás de Aquino é interessante, por quê? Porque muitos teólogos, muitos padres, muitos bispos também, têm uma grande aversão a Santo Tomás de Aquino. Por quê? Porque ele é muito seco, mas de uma sabedoria esplêndida. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer toda a minha teologia à luz de Santo Tomás de Aquino. Graças a Deus, eu louvo e bendigo a Deus. E muitos, infelizmente, não têm a alegria de conhecer esse homem sem nenhum preconceito. Sabe como eu descobri Santo Tomás de Aquino? Quando eu lendo um livro de filosofia que o meu pároco ensinava, meu pároco lá em Maceió na época, A Nova Era do Espírito, se não me engano o livro. Chegar em casa eu vou recordar. Eu tenho em casa aqui ainda. Já se passaram 16 anos, mas ainda está guardado. E lá eu comecei a descobrir e entender aquele homem. Depois como que sumiu, e depois na teologia como que voltou. E uma das pessoas que mais me ajudou, uma das pessoas que mais me ajudou a entender a fé católica, a entender a fé cristã. Agora, uma das coisas que me fez perceber que Tomás de Aquino não era tão seco como as pessoas diziam com preconceito, foi em um momento onde Nosso Senhor apareceu para ele. Se vocês não sabem, Santo Tomás de Aquino tinha um apelido de boi mudo, um gordão, bem gordão mesmo, era tão gordo que a mesa, o local onde ele sentava tinha um buraco assim para ele poder entrar. Quem é da teologia, que fez o curso aqui com a gente, deve lembrar disso.
A mesa onde ele sentava tinha uma abertura, uma meia-lua, para ele poder sentar para alcançar o prato, porque senão ficava longe demais. E um dia Nosso Senhor apareceu para aquele homem, e Nosso Senhor elogiou Tomás de Aquino. Muito bem, Tomás de Aquino, você escreveu muito bem a meu respeito. Tomás de Aquino não deu muito valor ao elogio, e Nosso Senhor perguntou a Tomás de Aquino assim: olha, o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu te dê? E a resposta de Tomás de Aquino foi essa. Eu nunca falei isso aqui na igreja a respeito dessa experiência que eu tive com Santo Tomás. E Tomás de Aquino responde assim a Nosso Senhor: olha, Senhor, eu não quero nada, porque tudo que eu fiz foi por amor. Ou seja, quem ama não espera nada em troca. Se de verdade o homem ama a Deus, o homem não pode querer fazer alguma coisa esperando uma recompensa. É por amor. E ali eu entendi, e ali eu percebi, e ali eu descobri de verdade naquele homem um amor apaixonado por Deus. Senhor, eu não quero nada, porque tudo que eu fiz foi por amor. E impressionante que ele tem duas obras clássicas, finas: a Suma Teológica e a Suma contra os Gentios, em meio a tantas coisas que tem. Mas essas obras, ele no fim da vida, ele mandou queimar. E graças a Deus, o secretário que o ajudava não queimou, porque senão nós teríamos perdido uma das maiores riquezas da fé. Isso tudo é palha, pode tocar fogo, e graças a Deus que não tocou. A clareza, o amor apaixonado por Nosso Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de vocês têm um amor muito abstrato por Deus. E se existe um amor que nós devemos ter concreto, é por Nosso Senhor. Apesar das nossas limitações, dos nossos defeitos, das nossas misérias, que são tantas, dos nossos pecados. Mas é preciso que tudo aquilo que nós fizermos por Deus deva ser de verdade feito com um amor apaixonado, sem esperar nada em troca, mas com a consciência de estar fazendo tudo por Deus. É uma pena, minha gente, que são tantas pessoas não generosas para com Deus. É uma pena que são tantas pessoas que não são generosas com o Senhor. E é preciso, de verdade, sermos generosos com Deus. Ontem eu fiz uma experiência interessante, né? Essa semana está tão pesada, ao longo da semana toda, tanta coisa na diocese, transição, uma coisa, outra, a semana toda. O único dia que eu fiquei em Gameleiras pelo dia foi hoje, mas a semana toda trabalhando fora. E ontem, depois de atender uma paróquia e o seminário com a nossa equipe, a gente foi sentar com o Dom Roberto para organizar algumas coisas. Mas foi tão engraçado, porque eu sempre fui muito independente para as coisas. E aí, enquanto a gente estava ali,
a pensar, a resolver, a tomar as decisões. Eu parei e percebi assim que o tempo está passando, mas a gente vai compreendendo na concretude do amor que o nosso sim de um dia não pode ser um sim isolado, mas é um sim diário. Todos os dias se colocar nas mãos de Deus e deixar Deus conduzir, se colocar nas mãos de Deus e deixar o Senhor decidir. E é impressionante que a nossa capacidade não espiritual não consegue entender, mas quando nós começamos de verdade a nos entregar a nosso Senhor, a gente começa a perceber que existe de verdade um prazer em fazer aquilo que Ele quer. Ontem, Dom Roberto me interpelava a respeito de um curso que eu pretendia fazer e fiquei quieto. E aí ontem, ele me interpelando: você já fez a inscrição? Digo eu: não, o senhor não mandou nem autorizou. Ele falou: já era para você ter feito. E eu parei, disse: mas como é engraçado as coisas. Há alguns anos atrás eu teria decidido sozinho. Por que isso? Porque a gente precisa entender que quando a gente responde e dá um sim a nosso Senhor, esse sim deve permear de verdade toda a nossa vida, sem reserva nenhuma. É claro, minha gente, que nós somos falhos, somos fracos, somos capazes de cometer todo tipo de pecado e barbaridade. Mas é preciso que nós tenhamos um olhar sobrenatural da vida. É preciso que nós tenhamos um olhar diferente da vida. Ultimamente eu venho rindo muito com o demônio. Roda, roda, eu fico rindo. Como ele vai nos cercando. Como ele vai de verdade querendo nos destruir. Muitas vezes, só por querermos ser coerentes com a fé. E muitas vezes destruir o erro, o pecado e lutar com unhas e dentes para crescermos na fé em nosso Senhor. Embora muitas vezes nós pensamos coisas que a gente sabe que não é coerente com o Evangelho nem com as nossas condições, embora nós somos tentados muitas vezes a cometermos grandes pecados, mas é preciso sempre buscar recuar e estar e lutar para permanecer todos os dias em Deus. Santo Tomás de Aquino, ele entendeu isso na sua vida. Entendeu isso de uma forma tão grande que vivia com dignidade o momento presente. Vivia com dignidade, com zelo, com responsabilidade a resposta do seu sim. Todos os dias eu dei um sim a Deus. E Deus vai me conduzindo. A resposta do sim. Ou seja, não é porque Deus recebeu o nosso sim que Ele se cala, não. Ele continua a falar todos os dias. E nós cristãos devemos de verdade entender isso. E nos deixar conduzir. E nos deixar sermos guiados por Deus. Apesar da nossa mesquinhez, das nossas misérias e dos nossos pecados. Esse homem, esse santo Tomás de Aquino, a doutrina dele, mesmo seca aos olhos de grandes teólogos, não é de modo algum diferente da teologia de Santa Teresinha,
que é mais molhada, mais espiritual, assim, mais pueril. Não é de modo algum diferente da escola carmelita ou de Agostinho e de tantos e tantos santos da igreja. E por que não é? Porque ali existe de verdade uma luta constante para responder com amor a nosso Senhor. E aqui é que nós cristãos somos chamados de verdade a levar também as nossas vidas assim. Quando a gente vê a igreja demora tantos anos para produzir um homem dessa envergadura de Santo Tomás de Aquino, a gente vê que Deus vai suscitando mentes iluminadas para ir clareando o pensamento de fé, para ir clareando de verdade a doutrina católica, para nos fazer encontrar a verdade. Quando eu descobri o Papa Bento XVI, na época cardeal Ratzinger, que o lema dele foi cooperar com a verdade, no primeiro momento eu não entendia isso, o porquê. Depois do tempo passando eu compreendi que ser cooperador da verdade é sermos de verdade um sinal de Deus em meio ao mundo, apesar da nossa pequenez, das nossas misérias e limitações. Cooperar com a verdade não é cooperar com a ideia. Cooperar com a verdade é cooperar com uma pessoa. Assim fez Paulo, assim fez Agostinho, assim fez Tomás de Aquino, assim fez e faz Bento XVI. Cooperar com a verdade. E somos nós também, na nossa simplicidade e pequenez, também chamados a sermos cooperadores da verdade, deixando Deus agir nos nossos corações, para nos moldar ao seu modo de ser, para chegarmos aos céus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a melhor resposta de amor que a Deus nós podemos dar é aquela diária, onde nós provamos a nós mesmos que amamos a Deus, independente do outro ver, independente do outro não enxergar. A nossa resposta de um sim apaixonado, criterioso e um sim totalmente entregue a Deus, para que Ele faça de nós aquilo que Ele pensou, para que Ele faça de nós aquilo que Ele deseja. Essa obra de arte que todos nós estamos em construção. Que Santo Tomás de Aquino interceda por nós, para que cada vez mais nós possamos entender, compreender e amar a Deus acima de todas as coisas, com a consciência de que é preciso todos os dias de verdade responder a esse amor, e não existe outra resposta senão a obediência na fé. Vamos ficar de pé e vamos juntos elevar a Deus os nossos pedidos e as nossas preces. Irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que se revelou a São Tomás de Aquino como verdade sublime, para que nos dê um coração esclarecido, dizendo, cheios de fé: ensinai-nos, Senhor, os vossos caminhos.